Saiu o 5º episódio da 4ª temporada de Demon Slayer. O Tanjiro já deu um bom salto aqui no treinamento, passou por mais 3 etapas só nesse episódio e fez até um inimigo aí dentro dos Hashira. Te convido a ficar até o final do vídeo comigo pra gente conversar sobre o que pode acontecer nos próximos episódios ainda dessa 4ª temporada. Mas vem comigo acompanhar o que aconteceu nesse 5º episódio do arco Treinamento Hashira. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Mota e esse 5º episódio de Demon Slayer foi um pouquinho corrido, parecido um pouco com o mangá. Foram adaptadas 15 páginas do capítulo 132 e o capítulo 133 inteiro. O episódio começa com o Tanjiro chegando ali na casa da Mitsuri, que é a Hashira do Amor. Ele é super bem recebido, né? Ela quer fazer umas panquecas ali com mel, um chá preto, convida ele pra comer, tomar isso junto com ela. Come, inclusive, aparece, né, eles comendo essa refeição. E essa, inclusive, é uma cena que não tem no mangá. Essa específica do Tanjiro comendo ali a panqueca, se deliciando e tal. É uma das poucas cenas que esse episódio tem como cenas originais, né? Mas logo depois dessa pequena refeição, o Tanjiro se junta ao treinamento da Mitsuri e junto com ele os outros membros da milícia também estão ali trajados com uma espécie de roupa que lembra a roupa de um ginasta, para ajudar na flexibilidade, porque o treinamento da Mitsuri é justamente para isso, para melhorar a flexibilidade dos membros da milícia. A gente vê bem pouco desse treinamento, só um pouquinho mesmo, a gente vê a Mitsuri rasgando um membro da milícia ali de tanto abrir a perna dele e logo depois o Tanjiro fazendo a mesma coisa, né? No caso, a Mitsuri fazendo isso com o Tanjiro também. E aí pronto, é só isso que a gente vê do treinamento da Mitsuri. Só isso, é a mesma coisa que tem no mangá, é a mesma coisa que a gente viu no anime. O anime não quis criar novas cenas para essa etapa do treinamento. E sinceramente eu acho que foi uma boa escolha do anime não criar novas cenas para essa etapa específica da Mitsuri. A gente sabe que é interessante que o anime crie novas cenas, traga cenas originais, isso aconteceu muito nos episódios anteriores. Os animes precisam também ter novas cenas para fazer render mais do que o mangá, né? Mas, mano, se fossem fazer novas cenas no treinamento da Mitsuri ou até na casa dela, alguma coisa diferente, enfim, eu tenho a impressão de que seria muito chato acompanhar esse episódio. Desde que o Tanjiro chegou no treinamento Hashira, a gente viu um episódio inteiro focado no Tengen, depois um episódio inteiro focado na etapa com o Tokito, e agora não fizeram um episódio inteiro focado com a Mitsuri. E eu até acho que foi uma boa escolha de fato. Talvez não rendesse um episódio inteiro, ficaria um episódio muito chato se fosse focar só nisso. Então eles preferiram seguir o mangá, mostrar só algumas cenas ali iniciais e já passar para a próxima etapa. Mas eu tenho uma crítica também a fazer sobre isso, porque assim, a gente viu no final da 3ª temporada que a Mitsuri é muito forte, pô, ela lutou lá contra a Lua 4 superior, né? E foi ela quem derrotou também. O Tanjiro matou ali o corpo principal, mas foi ela quem lutou contra o corpo mais forte. Então ela mostrou ali muitas habilidades. E me parece que esse treinamento focou muito só em mostrar que ela come muito, em mostrar que ela é muito fofa e mostrar que ela ensina flexibilidade. Mas poderia ter, por exemplo, sei lá, uma etapa de treinamento com ela lutando e ensinando a flexibilidade ao mesmo tempo, sabe? Me pareceu muito pouco pra ela. Eu sei que não tem isso no mangá, eu não sei como que o anime poderia mudar isso, né? Criar alguma coisa nova mostrando luta e flexibilidade, mas eu acho que a Mitsuri merecia um pouco mais, né? Merecia mais do que ser retratada só como fofa, como comilona e como uma professora de flexibilidade sem luta nenhuma. É importante, né? Mas enfim, não foi a escolha do mangá e nem do anime. Uma outra crítica que eu tenho é pra quem tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o like, mano. Deixa o like, é muito fácil, é só um botãozinho rapidinho, isso me ajuda muito pra gente chegar pra novas pessoas acompanharem aqui o vídeo. E se você já tá dando seu like agora, aproveita pra se inscrever no canal, que é igualmente fácil. Então dá essa força aí, porque tem vídeo toda semana aqui no canal. Enfim, o Tanjiro foi aprovado pra 4ª etapa, o professor dessa etapa é o Obanai, que é o Pilar das Serpentes, e ele já recebe o Tanjiro ali de cara fechada, demonstrando até um pouco de ciúme, né? Porque o Tanjiro tomou café ali junto com a Mitsuri falou isso pro Obanai por meio de carta, ele já não gostou muito, então recebeu o Tanjiro com todas as facas possíveis, né? E parece que ele preparou um treinamento especial pro Tanjiro, ele amarrou vários membros da milícia a uns troncos lá de madeira dentro de um galpão que ele tem, e o Tanjiro tinha que manusear a espada dele ao mesmo tempo que desviava dos golpes do Obanai e desviava dos obstáculos. Os obstáculos são os membros da milícia amarrados nos troncos, né? E aqui eu quero fazer uma pequena observação sobre uma diferença que tem do anime pro mangá. Não muda muita coisa, mas é algo que me chamou a atenção mesmo. No mangá parece que tem mais gente amarrada, parece que tem menos espaço. Tem gente amarrado no chão, tem gente amarrado no teto, amarrado na horizontal, na vertical, em alturas diferentes. No anime não, parece que ficou uma parada mais simétrica, assim, bonitinha, mas que parece que tem mais espaço, parece que é mais fácil do que o mangá mostrou, né? Então dá essa impressão de que tem mais
mais caos no mangá do que no anime, mas assim, não muda muita coisa, é só uma observação mesmo. Esse treino aqui com o Obanai já teve mais cenas adicionais, né, em relação ao mangá, e a gente vê que é bem difícil pro Tanjiro, porque além de desviar de tudo, ele tem que desviar do Obanai, e o Obanai tem essa habilidade de contorcer a espada dele, né? E é legal que a gente percebe até que é uma habilidade do Obanai e não da espada, porque ele tá treinando com uma espada de madeira, e ele também faz com que a espada de madeira dele se flexione, mude de forma como se fosse uma cobra de fato, né? Então no início fica bem difícil pro Tanjiro desviar do Obanai e acertar o Obanai sem acertar o pessoal que tá ali amarrado. Inclusive ele fica tão preocupado com a galera que tá amarrada ali que ele meio que ouve o pensamento dessa galera, né? Ele vai atacar alguém ali, atacar o Obanai, e ele escuta, por favor, não me acerte, por favor, e ele fica... Isso acaba restringindo alguns movimentos dele, ele fica um pouco tenso, o que acaba com certeza impactando esse início de treino do Tanjiro. Esse aqui foi com certeza, pelo menos até o momento, o pior treino, o treino mais difícil pro Tanjiro, né? Porque a gente via ele saindo lá toda noite com vários ferimentos. Ele ia se recuperar num local que tem uma espécie de piscina quente, né? Como se fosse uma água termal, por exemplo. Ele e os outros membros da milícia, todos sem camisa e todos cheios de ferimentos, né? Então mostrando que o treinamento realmente estava bem difícil. Mas depois de 4 dias, o Tanjiro percebe que ele tem que focar só no Obanai, tentar esquecer um pouquinho a galera que tá amarrada, porque quanto mais ele se foca nessa galera, menos ele tem foco no Obanai e acaba perdendo no treinamento. Então ele consegue focar só no Obanai e aí consegue desviar, consegue lutar melhor e consegue rasgar o Haori do Obanai, né? E essa era uma regra, se você acertar o Obanai ou acertar ali a roupa que ele tá usando, rasgar, você consegue ser aprovado, e foi o que ele fez. Daqui o Tanjiro parte então para a 5ª etapa do treinamento, que é com o Sanemi, o Hashira do Vento, só que no meio do caminho ele encontra com o Zenitsu completamente maluco, desesperado, doido para fugir do treinamento. O Zenitsu já tava nessa etapa do Hashira do Vento, e a gente lembra que o Tanjiro começou atrasado, né? Então o Zenitsu começou primeiro e já tinha chegado nessa etapa. O Zenitsu estava tentando fugir do treinamento porque, segundo ele estava prestes a morrer. Eu não sei se o Tanjiro acreditou nisso, porque qualquer coisinha pro Zenitsu ele tá prestes a morrer, né? Mas enfim, o Sanemi chega ali onde tá o Tanjiro e o Zenitsu, ele chega para pegar o Zenitsu de volta para levar pro treinamento, e o Tanjiro, que tá todo empolgado, já fala ali pro Sanemi que a partir de agora ele vai treinar com ele e que ele conta com ele a partir de agora nesse treinamento. O Sanemi responde que não é para ele se empolgar, porque ele não reconhece o Tanjiro, não reconhece o valor do Tanjiro ainda. E aí o Tanjiro não fica calado, fala pra ele que também não reconhece ele, justamente porque ele foi quem apunhalou a Nezuko lá atrás, né? E aí a gente lembra lá da primeira temporada, quando o Tanjiro e a Nezuko foram levados pela primeira vez lá pro QG da milícia. Quem ficou enchendo o saco do Tanjiro, né? Inclusive deu uma espadada na Nezuko foi o Sanemi. Então já existe aí uma rixa entre eles dois. Quando o Tanjiro chega no local de treinamento com o Sanemi, ele vê por que o Zenitsu tava maluco, agoniado, né? Ele vê que o treinamento é muito simples, mas é insano, porque basicamente é juntar todos os membros da milícia que estão ali nessa etapa, todos lutam ao mesmo tempo contra o Sanemi, só que o Sanemi não dá trégua, né? Ele bate em todos ali até que eles desmaiem ou até que eles vomitem sem descanso. Eu tinha até falado no vídeo anterior, né, que o Tokito não tinha pena dos caras ali e tal, mas o Tokito é uma mãe, né, comparado ao Sanemi, que não tava nem aí, mano. Só saía do treino se tu vomitasse ou se tu desmaiasse, e é isso. O Tanjiro fica completamente acabado já no primeiro dia de treino, com vários hematomas. A gente não vê exatamente o que acontece com ele, mas a gente pode deduzir que ele saiu porque ele vomitou, né? Até porque ele fala que ele tá cheio de hematomas e completo por vômito, apesar que a gente não vê nenhum vômito no corpo dele, mas ele tá com um paninho ali, enfim. Talvez ele tenha vomitado e terminado o treinamento ali pra ele nesse primeiro dia. Ele escuta uma conversa entre o Genya e o Sanemi, que na verdade são irmãos. Na real, é o Genya tentando falar com o Sanemi, né? Só que o Sanemi meio que ignora um pouco, fala que não tem irmão, chama ele de inútil, tenta lhe dar uma humilhada no Genya e diz que se ele não tem capacidade pra ter nenhuma dominação, porque ele não domina nenhuma respiração, na verdade, é melhor que ele saia da milícia dos matadores de demônio. E o Genya tenta mostrar pro irmão que ele é útil, né, de alguma forma, mesmo não dominando nenhum tipo de respiração. Ele até comeu demônios, que é inclusive o título do episódio, né? Eu até comi demônios. Então ele fala pro irmão dele ali que de alguma forma ele ajuda comendo demônios, e o irmão dele fica maluco. Parte pra cima do Genya, mas o Tanjiro entra na jogada e defende o Genya. E aqui começa uma luta real entre o Tanjiro e o Sanemi, e aí a gente vê que o Tanjiro ficou mais forte, né? Primeiro que ele conseguiu tirar o Genya, defender o Genya ali do ataque bem rápido do Hashira do Vento. Segundo que ele consegue bloquear um golpe no estômago, segurando a mão do Sanemi, né? E depois
ainda consegue dar um chute no pescoço dele. O que inclusive deixa a galera da milícia que tá vendo toda essa confusão ali bem surpresa, né? Pelo Tanjiro ter conseguido acertar um golpe no Hashira. Tudo vira uma grande confusão, o Genya acaba sendo arrastado pra longe pelo Zenitsu, porque o Sanemi tá querendo bater no Genya, né? Então o Zenitsu, a pedido do Tanjiro, leva o Genya pra longe. O Tanjiro continua lutando contra o Sanemi. Os matadores de demônio que estão ali naquela etapa acabam ajudando o Tanjiro também, então parte todo mundo pra cima do Hashira e vira uma bagunça. Moral da história, o treinamento do Tanjiro com o Hashira do Vento acabou sendo suspenso como forma de punição por toda essa confusão. Além disso, ele foi proibido de chegar perto do Sanemi, então meio que automaticamente ele sai dessa etapa e passa pra próxima etapa, né? Assim, não dá pra dizer que ele foi aprovado no treino, ele não foi aprovado porque ele foi expulso, né? Mas se a gente analisar um pouquinho, ele conseguiu acertar um golpe no Sanemi. A gente não sabe, não fica claro o que faz alguém ser aprovado nessa etapa contra o Sanemi, né? Porque é só uma grande luta, todos contra o Sanemi até desmaiar. Mas se a gente tiver como base, por exemplo, o que aconteceu no treino anterior, o Tanjiro teve que acertar o Obanai, né? Pra poder passar de etapa. Então pode ser, né, que seja a mesma coisa aqui. E assim, mesmo que não tenha sido no treinamento, pelo menos nessa luta que rolou aí fora do treinamento, o Tanjiro conseguiu acertar o Sanemi. Então ele merece ser aprovado, né? Já o Zenitsu meio que foi beneficiado nessa história toda, né? Fica subentendido que ele foi expulso junto com o Tanjiro, né? Então ele passou pra próxima etapa junto com o Tanjiro. Só que o Zenitsu só tava desesperado, pô. Ele não tava só com medo, queria fugir do treinamento. Ele não mostrou ali no treinamento que ele merecia ter passado. Claro, a gente sabe que o Zenitsu é forte, que ele tem capacidade pra passar pra próxima etapa do treinamento, mas no treinamento ele não mostrou. O Tanjiro pelo menos conseguiu dar uma pernada ali no pescoço do Hashira. O Zenitsu só ficou com medo mesmo, ajudou o Genya ali a fugir, por isso que foi no bolo junto com o Tanjiro nessa expulsão, né? No final do episódio a gente vê o Tanjiro e o Zenitsu chegando na última etapa do treinamento Hashira, que é com o Sr. Himejima, o Hashira da Pedra, e a gente vê que o Inosuke já tá lá nessa etapa. O episódio termina com o Sr. Himejima carregando 2 troncos de madeira pesadíssimos no ombro em cima de uma grande fogueira. Os meninos até ficam assustados ali vendo isso, mostrando que o treinamento não vai ser fácil. Eu achei que foi um bom episódio, não teve muitas cenas originais como os episódios anteriores, foi bem mais fiel ao mangá esse aqui, mas eu achei um episódio bem legal. Já vimos então as 3 etapas do treinamento, né? O Tanjiro conseguiu passar pela etapa da Mitsuri, passou pela etapa do Obanai, pela etapa do Sanemi, de certa forma, e a gente já viu ele chegando também junto com o Zenitsu na última etapa, que é a etapa do Himejima. Mas você, o que você achou desse episódio, esse 5º episódio da 4ª temporada de Demon Slayer? Você prefere episódio assim como esse, que acaba adaptando muito mais o mangá e não traz muitas cenas originais? Ou prefere episódio como os antigos, que acabam trazendo muita cena original, né? Adapta pouca coisa do mangá e adiciona muito mais à história. Digita aí nos comentários a sua opinião, vamos conversar, vamos interagir um pouquinho. O próximo episódio se chama O Mais Forte do Esquadrão de Exterminadores e faz referência justamente ao Sr. Himejima, né? Que é quem vai comandar essa próxima etapa do treinamento Hashira. Agora eu peço atenção aqui, você que não gosta de spoiler, pode sair aí do vídeo, porque eu vou falar um pouquinho sobre o que pode acontecer nos próximos episódios dessa 4ª temporada, baseado no que já aconteceu no mangá. Nada demais também não, porque eu também não gosto de dar spoilers. Mas eu gosto de like, então dá essa força aí pra mim, dá esse like, não é nada trabalhoso pra você, só apertar no botão, aproveita pra se inscrever no canal, tem vídeo semanal aqui de Demon Slayer, e depois de outros animes, outras séries, outros filmes, então dá essa forcinha aí, na moral. Eu não vi ainda nenhuma informação oficial, mas todo mundo tá falando e tudo leva a crer de fato que essa 4ª temporada só vai ter 8 episódios, e já foram 5. Nesses 3 episódios finais, se for seguir igual como acontece no mangá, o que a gente tem é o treinamento do Himejima, que é dividido em 3 etapas, então pode ser uma boa estratégia, né? Cada etapa um episódio. Tem a história do próprio Sr. Himejima, né? Que pode ser mais aprofundada no anime. Tem uma cena no Castelo Infinito, onde a gente vê o Muzan conversando ali com a Nakimi, que é a nova Lua Superior 4. No mangá, inclusive, é só nesse momento que a gente vê que ela é a nova Lua Superior 4, né? Mas no anime a gente já vem tendo essa informação aí há alguns episódios. Tem a luta entre o Tomioka e o Sanemi, que faz parte daquele treinamento interno entre os Hashira, né? E tem o final da temporada de fato, que é quando o Musa encontra onde fica a mansão do Buyashiki. Não sei como que o anime vai dividir tudo isso nesses últimos 3 episódios. Até que tem bastante coisa, né, pra diluir aí nesses 3 episódios. Tô com uma alta expectativa pra esses episódios finais dessa 4ª temporada. Se você acompanhou o vídeo até aqui, coloca aí nos comentários o que você acha. Como é que você acha que vai acontecer essa divisão, se forem mesmo 8 episódios, né? Como é que o anime pretende aí colocar tudo isso nesses últimos 3 episódios? Bota aí nos comentários e vamos conversar, beleza? É isso, tamo junto, até o próximo vídeo.